Devemos ter sempre em mente que Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter e as provações são instrumentos que Ele usa para este aperfeiçoamento. Vamos rapidamente nos voltar para a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Por que motivo Tiago diz que nós devemos considerar alegria passar por provações? Ninguém se alegra inicialmente quando a tribulação chega. Ao contrário, todos nós tendemos a nos entristecer quando estamos em momentos de lutas, de doenças, notícias ruins, acidentes, perdas de emprego, situações semelhantes a estas, como nós acabamos de ouvir. Porque então Paulo nos manda nos alegrarmos em momentos de dificuldade? É que quando enfrentamos aflições, enfados, perdas, tormentos, doenças, fadigas, tristezas, perseguições, pobreza, enfermidade, todo tipo de tribulação, essas situações produzem em nós, diz Tiago, perseverança, e perseverança nos aperfeiçoa, nos torna melhores cristãos. Em resumo, as provações nos amadurecem. A longo prazo, as provações nos fazem mais parecidos com Jesus. Um outro benefício das provações é que a nossa fé é testada ou é provada. Se nós não passarmos por aflições, nós podemos nos iludir, pensando que temos confiança em Deus, que temos fé em Deus, quando na realidade não temos. Quem de nós não ficaria satisfeito se estivesse construindo um prédio, e aí, logo no começo da construção, ser avisado pelo engenheiro que está mal feito o alicerce, e que aquele prédio vai ruir se você continuar construindo? É muito melhor sabermos logo do estado de nossa fé, do que chegarmos ao fim de nossas vidas iludidos quanto à qualidade da mesma. Assim, as tribulações servem para testar o alicerce de nossa confiança em Deus, de nossa fé. Devemos ter sempre em mente que Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter, e as tribulações são instrumentos que Ele usa para este aperfeiçoamento. Quando Tiago menciona provações, o que exatamente ele se refere? A palavra grega traduzida na maioria das versões como provações, provavelmente assim que está traduzido na tua Bíblia, pode também ser traduzida como tentações, como por exemplo, na versão Almeida Corrigida Fiel. O termo grego por trás abrange as duas coisas, tentações ou provações. Eu queria rapidamente falar sobre esses dois aspectos. Todas as vezes que nós resistimos à tentação ou passamos por cima, vencendo a tentação, nós nos tornamos mais fortes. Se resistirmos às tentações, embora
com quedas ocasionais, se resistimos às tentações ao longo dos anos, nós nos tornamos mais fortes. A tentação pode envolver dinheiro, fama, sexo, honra ou qualquer coisa. Se constantemente fizermos oposição à tentação, ficamos, como disse, mais fortes. Se fôssemos comparar a tentação a um exercício físico, os nossos músculos ficam mais fortes quando são submetidos à resistência. Ao fazer oposição à resistência, no caso pesos ou elástico, os nossos músculos crescem e ficam mais fortes. A tentação funciona como uma academia espiritual no fortalecimento de nossa fé. Quanto mais nós resistimos à tentação, mais forte espiritualmente nós nos tornamos. Amém, meus irmãos? Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Quanto mais eu resisto à tentação, mais forte espiritualmente eu me torno. Para avaliar a outra palavra, provação, todas as vezes que resistimos ou passamos na provação, nos tornamos também mais fortes. A vida do crente é cheia de provações. A vida do crente é cheia de lutas e batalhas, a fim de fortalecê-lo, torná-lo mais forte. Jesus nos avisou que no mundo nós teremos muitas aflições, mas, disse ele, tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo nos diz que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quais são as provações que a maioria de nós enfrenta? Uma das provações mais comuns que a gente encontra na Bíblia, e que muita gente aqui já atravessou, eu já atravessei, é a provação da espera. Muita gente, é comum Deus submeter os seus servos à provação, ao teste da espera. Vocês lembram o que aconteceu com Abraão, que recebeu a promessa, mas teve que esperar 25 anos para Isaac nascer? Uma longa espera. Lembram de Noé, que recebeu o aviso de Deus e pregou por 120 anos. 120 anos pregando, debaixo, com certeza, de muita zombaria, já que nunca havia chovido na terra antes. A terra de Gênesis era regada por baixo. E aquele homem construindo, tenta imaginar, aquele homem construindo aquela coisa grande, e dizendo que ia cair água do céu. Imagina quanta zombaria, como que ele deve ter sido mofado e zombado, como se ele fosse um idiota. E ele esperando ali pacientemente. Aconteceu com Moisés também o teste da espera. Moisés queria libertar o seu povo com 40 anos no auge da força, mas aconteceu que ele matou aquele egípcio, fugiu para Midian e passou 40 anos esperando. E tantos outros, Samuel ungiu o jovem Davi, bem jovem, ele teve que esperar 17 anos até se tornar rei. A maioria de vocês sabe que eu esperei mais de um quarto de século por uma esposa, uma longa espera, né? Então, muitos, é comum, isso não é uma coisa excepcional, é comum Deus submeter os seus servos ao teste da espera. A Bíblia mostra isso abundantemente. E por que eu estou dizendo isso? Quem sabe você não está passando pelo teste da espera? Quem sabe hoje à noite você não tem uma oração que não foi respondida até hoje? É possível que você esteja orando pela salvação de um parente, pela reconciliação de um filho que em um momento, anos atrás, fez uma decisão por Cristo, se desviou.
Aí as situações mudam de caso a caso, mas é possível que você esteja sendo submetido à provação da espera. Acabamos de ouvir aqui um testemunho, e isso é uma outra provação, na área da saúde. Muito comum o Senhor colocar ou permitir que os seus servos passem pelo teste da saúde. Lembram de Jó? Jó teve uma provação terrível em termos de saúde. Tanto é que a sua esposa disse: por que tu não negas a Deus e morre? Tal era o estado do corpo físico daquele homem. O importante é que nós devemos ter sempre em mente que Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter. E as provações são instrumentos que Ele usa para este aperfeiçoamento. As provações, como tenho dito, podem envolver perda de bem, perda de um emprego. Isso é uma grande provação, para ver se você confia em Deus. Isso é uma grande provação, a perda de um emprego, perda de um patrimônio, a morte de um cônjuge, a perda da mãe, a perda de um filho, uma grande e terrível provação. Em meio a todas as perdas, nós somos chamados a manter a fé em Deus e glorificá-lo. A provação também pode ser uma coisa bem mais simples, pode envolver coisas cotidianas, coisas simplórias do dia a dia. Um aluno, por exemplo, pode se sentir sozinho em meio a uma turma na sala de aula que escarnece de sua fé cristã. Muitas vezes um crente não sabe o que dizer e se sente totalmente esmagado em sua fé ao tentar defendê-la na universidade, no colégio, no trabalho e etc. Devemos lembrar, nesses casos pequenos, nessas coisinhas cotidianas, ou nas maiores, como nós ouvimos pelos lábios aqui da Flávia, que nós devemos nos considerar felizes quando passarmos por tribulações. Eu acho que você não chega nesse ponto de uma hora para outra. Eu acho que você vai crescendo. O primeiro estágio para você chegar a considerar feliz é você aprender a não murmurar. Pelo menos foi assim comigo. Quando eu estava na UTI de Covid, eu me lembrei desse texto. Quando eu estava lá, naquela UTI. E eu disse: Senhor, eu preciso crescer ainda, porque eu não me considero feliz. Graças a Deus eu não murmurei, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus, eu não murmurei em momento algum. Já tinha lido várias vezes Filipenses, que é para não murmurar, fazer tudo sem murmuração. Então, estava sempre louvando ao Senhor, mas eu não estava feliz no meu coração. Eu descobri que eu ainda preciso crescer muito para me considerar feliz quando passardes por todo tipo de tribulação. Nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo conosco quando nós estamos no meio do fogo. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Pode ser que você não tenha passado ainda por uma tribulação severa, mas se prepare. Se você não passou por uma luta, a vida do crente é uma vida de luta. Não existe crente nenhum que não seja submetido a provações, porque as provações é que forjam o nosso caráter, é que nos tornam mais parecidos com Jesus. A prova é que nos faz mais puros, mais santos. E em todas as provações, se nós nos agarrarmos com Deus,
nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será provações? Será angústia? Perseguição na universidade? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Por causa de ti, enfrentamos a morte, as tribulações todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, aleluia, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se eu já disse várias vezes, tenho enfadado vocês de tanto repetir, que quando a enfermeira-chefe foi lá e disse que podia me colocar aquele negócio que entubar, né? Aí eu digo, rapaz, eu fiquei pensando, e como é que é? Então vou me encontrar com o Senhor, posso me encontrar com o Senhor, né? Eu fiquei aflito principalmente porque eu pensei na minha esposa. Como eu já disse, poxa, mas a minha esposa precisa de mim ainda. Aí o Senhor me consolou, disse, não, eu cuido da tua esposa. Somos vencedores, eu cuido da tua esposa. Foi o que me consolou na hora. A paz veio no meu coração. Somos mais que vencedores em todas essas coisas, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem entubamento, nem o que quer que seja, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Se você acredita que nada pode te separar do Senhor, nem a morte, você é invencível. Você é invencível. Se você crê que nada, porque o que é o máximo que pode, o que é que podem fazer contra o máximo? É tirar o seu corpo. É o máximo que alguém pode matar você. Mas se você crê que nem a morte te separa, você é invencível. Não tem que possa nem capeta do inferno, nem inimigo no colégio, nem perda do emprego, nada. Você é invencível. Nada pode separar você e eu. Verso 3 e 4 de Tiago 1 diz que a prova da fé produz perseverança, ou paciência, algumas traduções. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, algumas traduções, perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança ou paciência referida no texto é a capacidade de não murmurar. Olha, eu tenho insistido, eu tenho batido nesse púlpito aqui, talvez dezenas e dezenas de vezes, para a gente crescer sem murmurar. E eu creio que muitos aqui estão avançando. Uma marca de um homem que está amadurecendo é que ele jamais murmura, jamais reclama. A coisa está ruim, glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser uma coisa cotidiana, uma coisa besta, pequena, comida queimada que a mulher serve, glória a Deus. Coisa pequena, um baque no carro, que é uma coisa um pouquinho maior, glória a Deus. Ou vai para o hospital com a perna quebrada, glória a Deus. Não murmura em nenhuma situação. É uma marca de uma pessoa que está crescendo. O contrário disso, murmura, reclama, não gosta, está ruim, não presta, é uma marca de uma criança espiritual. É assim que um neném, uma criança de 2 anos, está esperneando. Está sempre ruim, sempre não presta, está ruim, está quente, está frio, está chovendo, era para estar sol. É a marca de um infante espiritual. Quanto mais abre a boca para reclamar, mais infantil é.
A perseverança ou paciência referida por Tiago no texto é a capacidade de jamais murmurar, não reclamar nunca e jamais se exasperar no momento da provação. Aparentemente, Tiago tem em mente uma paciência que é fruto de um treinamento. Como eu já disse, eu não acho que a gente chega nisso de uma hora para outra, mas é um treinamento. O que aconteceu comigo quando eu comecei a lutar foi todas as vezes que eu murmurava, eu pedia perdão. Foi. Aí começa a espaçar. Mas até que você vence. Graças a Deus, diante do Senhor, eu acho que já deve estar fazendo uns 5 anos que eu não reclamo de nada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E você é chamado também da mesma maneira. Isso aqui não é só para pastor. Isso é para todo crente. O amadurecimento do cristão é gradual. E a paciência ou perseverança é o ingrediente fundamental neste amadurecimento. Muito corretamente, lemos dessa gradualidade em Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Cada vez mais a gente vai crescendo, vai parecendo com Jesus. O apóstolo Pedro nos ensina o mesmo princípio que Tiago nos ensina em 1 Pedro 1:6-7. Portanto, alegrem-se, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar provações. As provações mostrarão que a vossa fé é autêntica. 1 Pedro 1:6-7. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. Eu gosto muito da letra de um cântico que fala sobre a provação de nossa fé. A provação de nossa fé e a nossa vitória. Um cântico que todos vocês conhecem. Presta atenção, eu imagino que a maioria conhece de cor. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Olha que verdade. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que eu atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé com ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A vida cristã é gloriosa, meus irmãos. A vida cristã. É triste ver um crente murmurando, reclamando. Não é assim. Não somos chamados para isso. Somos chamados para estar louvando e glorificando o nosso Senhor. Pois afinal, devemos ter sempre em mente que Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter. E as provações são instrumentos que Ele usa para este aperfeiçoamento. Em nome de Jesus, amém.